Enfim, dá-me fazer uma introdução sobre o que é isto do Banco Alimentar, do voluntariado e por aí adiante. Ora bem, boa noite a todos. O Banco Alimentar e o voluntariado estão de mãos dadas, porque uma das principais características do Banco Alimentar é que a animação do Banco Alimentar, como nós próprios dizemos, deve ser feita por voluntários. Essa é a forma que entendemos de que um Banco Alimentar deve ser trabalhado e, nesse sentido, o voluntariado para nós é fundamental. Claro que hoje, 25 anos depois de ter aparecido o primeiro Banco Alimentar em Portugal, já existem outras variantes neste processo, mas o voluntariado continua a ser a peça fundamental do funcionamento de um Banco Alimentar. Sim, senhora. Diz lá, agora passo aqui para a Teresa Seixo. A Teresa Seixo, enfim, é a nutricionista aqui do Algarve e é a coordenadora do plano... Do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável aqui a nível da região do Algarve. Boa noite a todos. E quando realmente propus ao colega António Pina esta conversa, foi na sequência de um trabalho que encetámos há relativamente pouco tempo, há uns meses, com o Banco Alimentar na pessoa do seu presidente, que nos contactou para saber de que forma é que nós poderíamos colaborar no sentido de ajudar a que a alimentação que é proporcionada àqueles que beneficiam dos bens alimentares recolhidos pelo Banco Alimentar, de que forma é que essa alimentação pudesse ser mais saudável, mais equilibrada e mais promotora da saúde. Portanto, não só com a preocupação de fornecer bens alimentares, mas também de o fazer num formato saudável e equilibrado. Portanto, numa missão, diria, muito vanguardista e muito mais além, que para além da questão de alimentar aqueles que neste momento vivem momentos mais difíceis, por constrangimentos financeiros que todos bem conhecemos a nível do país, mas também proporcionar-lhes uma alimentação dentro daquelas que são as características do Banco Alimentar, uma alimentação mais saudável. E, portanto, aquilo que nos foi solicitado foi uma colaboração no sentido de tentar produzir algumas ferramentas informativas e pronto, e se calhar algumas informações. Recordo-me de uma das nossas conversas e aproveito só para abrir aqui um bocadinho e aquecer aqui um bocadinho a nossa conversa. Recordo-me, e o Nuno corrigir-me-á se eu estiver pouco lembrada, mas na nossa primeira conversa falávamos da questão dos enlatados, que é um bem alimentar que, por ter um prazo de validade bastante dilatado no tempo, é algo que faz parte do cardápio, da lista de alimentos que muitas vezes são solicitados, e muito bem, justamente porque são alimentos com um prazo de validade bem alargado. E nessa nossa primeira conversa, eu explicava que, embora do ponto de vista de proporcionar algum alimento a quem mais necessita, nada tenho contra as salsichas, mas estando nós numa região produtora de conservas de peixe, não é? Com a indústria conserveira aqui tão perto, desde que houvesse possibilidade para proporcionar peixe ou conservas de peixe em alternativa aos enlatados de salsichas, que do ponto de vista nutricional são bem distintos, não é? E recordo de ter sido porque o Banco Alimentar recebe Sim. O Banco Alimentar recebe bens alimentares, mas também recebe fundos para poder comprar alimentos. Pronto, e desse ponto de vista podem direcionar esses mesmos fundos, não é? Para a compra de alimentos. E mesmo nós, e a nossa voz também faz sentido para que aqueles momentos, todas as pessoas que quiserem doar alimentos no momento das suas opções e de acordo com as suas possibilidades financeiras, também é preciso salientá-lo, que no momento da opção o possam fazer também no formato saudável. Não é? Pronto. Já agora até também a pensar no ambiente. Por exemplo, grão, feijão, muitas vezes somos tentados a doar no formato de frasco, no formato de enlatado e do ponto de vista ambiental produzem-se mais resíduos, não é? Se puderem doar em seco, acaba por 1 kg de feijão ou 1 kg de grão
acaba por render mais, porque a rendibilidade das leguminosas, por exemplo, é de 200% e, portanto, acaba por render mais. Quem dá um pacote de grão ou feijão seco ou lentilhas, acaba por render mais do que uma lata. Muito embora a lata de 400 gramas, por exemplo, até possa ser, o preço unitário é mais barato. Mas quem dá, ao dar, por exemplo, meio quilo de feijão seco, acaba por dar mais. Sim. Pronto. Só que nos hipermercados não há esse feijão seco, há? Feijão, há grão, há lentilhas, Pronto, sim. Sim, essa parte existe efetivamente. E realmente esta conversa que nós tivemos da primeira vez já começou a surtir efeito, porque o próprio Banco Alimentar, nós aqui no Algarve, quando há a questão dos fundos consignados pela Federação, o que nós fazemos é que já acabamos definitivamente e já demos indicação de Lisboa que salsichas não, obrigado. Nem salsichas nem arroz e massa. Na medida em que as salsichas já falámos delas, o arroz e a massa, porque nós temos alguma quantidade enorme de hidratos de carbono, e então daí a procura da proteína que seja mais adequada e estamos a seguir exatamente estes conselhos. Está bem, sim senhora. Pronto, isso tem a ver então com a qualidade técnica do serviço que vocês fazem no Banco Alimentar. Aliás, eu já percebi que vocês têm que ter mesmo uma organização e conhecimentos técnicos específicos para fazer a gestão dos alimentos. E por isso também é porque fizeram os contactos com o nutricionista. Porque já percebi que vocês têm que ter uma rede de frio. Vocês, na prática, portanto, recolhem alimentos e depois distribuem-nos, mas entre o recolher e a distribuir por IPSS, têm que gerir tudo isso. E isso é complicado em termos técnicos. É bastante complicado. Nós procuramos cada vez mais voluntários especializados. Por exemplo, nós neste momento temos uma equipa de qualidade alimentar composta por três pessoas formadas na área da qualidade alimentar que nos estão a ajudar, porque como é impossível aplicar o HACCP, portanto as regras de higiene e segurança alimentar ao Banco Alimentar, por razões óbvias, nós estamos a tentar criar um código de boas práticas exatamente para dar resposta e cada vez mais estamos a evoluir nesse sentido. Portanto, o voluntariado também que estamos aqui a falar hoje já começa a ser um voluntariado muito mais específico e direcionado e com conhecimentos técnicos muito mais avançados do que o simples voluntário. Não quer dizer que o outro não tenha cabimento. Claro que todos eles têm espaço e devem coabitar, mas cada vez há maior necessidade de voluntariado com características muito próprias e com conhecimentos muito distintos. Pois. Olha, está aqui uma pergunta, não sei se vocês aí veem, e que tem a ver, de facto, com esta questão. Pois, a resposta é sim. É sim. Tem que pensar em alimentos saudáveis. Sim, se possível, não é? Se possível, porque não há dúvida que quando a pobreza é extrema, pois é preciso alimentos, nem que sejam maus alimentos, não é? Mas nós aqui, o Banco Alimentar, à partida, também pode perfeitamente fazer uma triagem e pôr... Eu costumo dizer uma coisa, nós não recusamos nenhuma oferta, de forma nenhuma. Nós temos várias hipóteses de entrada de alimentos no Banco Alimentar. Um é através das campanhas, que é os donativos que cada um de nós dá enquanto cliente num supermercado, faz a compra e entrega à equipa de voluntários. Temos as empresas que dão os seus excedentes e no caso, e temos também quando é dado dinheiro à Federação, que faz por sua vez a compra. Ora, as pessoas quando dão no supermercado, depois se procurarem, se tiverem a oportunidade e a possibilidade de adquirir produtos que sejam mais saudáveis, nós agradecemos. Claro que quando as empresas nos dão, nós aceitamos sempre. E aí muitas vezes temos produtos não tão saudáveis. Estou-me a recordar de coisas que são regulares nas entregas, batata frita, o molho, os ketchups, as mostardas, os maioneses, outro tipo de temperos e molhos. E depois também o sal, houve uma altura que recebemos também bastante sal de uma fábrica. Sal mesmo. Era defeito de embalamento, então vinha sal grosso. Sal, exatamente. Nós não recusamos, o que nós tentamos fazer depois, os refrigerantes, muita quantidade de refrigerantes. Estamos a falar de coisas complicadas e tipo a Teresa que não deixa mentir, são o que eu costumo brincar, chamar os pós brancos, que é o sal e o açúcar. São dois grandes problemas da nossa saúde. E depois isto tem implicações em termos de saúde. A questão quando se deve oferecer alimentos mais saudáveis possível é exatamente isso. As pessoas já estão numa condição de pobreza, a fragilidade já é grande e se a alimentação não for a melhor possível,
muitas das vezes o que deparamos é que as pessoas já não têm, quer dizer, não têm dinheiro para se alimentar, dificilmente vão ter dinheiro para ter consultas ou para conseguir ser acompanhadas por um médico. E vão ter que encarecer mais o seu nível de vida. Então, se nós conseguirmos obviar aqui com uma alimentação mais adequada, talvez consigamos também não ter tantos encargos posteriormente. Agora, claro está, quando é oferecido, nós aceitamos tudo. Não, agora, tentamos redistribuir por todos, porque também, claro, uma coisa, o Banco Alimentar ajuda a alimentar as pessoas. Não se substitui às pessoas no cabaz completo que elas têm que comer. Agora, mesmo assim, nesta substituição, tentamos que seja o mais equilibrado possível. Pois, está bem, sim senhora. Pois, E é possível, dentro do momento da opção, e nós vivemos agora nas vésperas de novas regras de taxação para os refrigerantes. Pronto, eu aqui aproveitava realmente, como devem imaginar, eu sou absolutamente a favor, não é? Sobretudo porque esta medida vai modelar o consumo de refrigerantes, não é para encarecer ainda mais ou para tornar ainda mais complicada a gestão dos parcos recursos que os mais necessitados têm. Aqui a ideia é realmente conduzir ao desincentivo de alimentos que nada trazem de bom à saúde, não trazem nenhuma mais-valia à saúde, mas realmente é recorrente nas doações de alimentos, talvez porque os portugueses estão habituados, quem pode comprar, a ter o hábito de beber e ter na sua mesa, e então também acharem que é um alimento, que são alimentos passíveis de serem também disponibilizados a outros. Mas na realidade, e eu aqui queria realçar o seguinte, conforme o Nuno estava a dizer, e na mesma linha de pensamento, a pobreza já é em si um risco para a saúde. A pobreza já é em si um risco para o desenvolvimento de obesidade. Não é? Isto pode parecer ser um paradoxo, mas o que nós sabemos é que alimentos mais densamente calóricos, mais ricos em açúcares simples e mais ricos em gordura, são, por via da regra, são alimentos menos caros e, portanto, são aqueles que os que vivem com mais dificuldades financeiras acabam por se fazer socorrer para matar fome, lá está. Só que são mais densamente calóricos, então o risco de desenvolver obesidade quando se tem menos dinheiro para gerir o dia-a-dia e a alimentação da família, é maior. Pois então, aqueles que recorrem ou aqueles que têm que ter este suporte de alimentos fornecidos por instituições como o Banco Alimentar, pois que possam usufruir de alimentos mais saudáveis e aqueles que têm capacidade para os doar, que o façam mais criteriosamente. Nós já fizemos aqui uns videochats sobre alimentação económica e já percebemos que é possível comer barato e bem, e portanto é possível ser-se pobre e comer-se bem, apesar de tudo. E eu gostava de lançar aqui o desafio ao Nuno, porque eu sei que ele tem muitas coisas para partilhar e houve muitas coisas que eu aprendi e estou muito grata por não fazer ideia, porque nós ficamos sempre com a ideia que o Banco Alimentar recebe e gera alimentos secos, não é? Mas na realidade o trabalho do Banco Alimentar, pelo menos o que nós temos na nossa região, trabalha numa dimensão de frescos fantástica e, portanto, também aqui gostaria de aproveitar este espaço para realçar a importância de para aqueles que também recebem os alimentos, embora possam não ser esses naturalmente os que estão agora aqui connosco nesta noite, mas a importância de passar palavra e de realmente se fazer, é importante perceber que, e tendo em conta que o Banco Alimentar do Algarve gera também frescos no que diz respeito a hortícolas, a fruta, e o Nuno vou pedir que fale disso, e também outro tipo de alimentos frescos, assim a rede de frio o permita, não é? É importante também que quem recebe alimentos receba estes frescos de bom grado, e sabendo fazer bom uso e sabendo que é uma enorme vantagem para a sua saúde. É assim, nós, por exemplo, em Portugal, a nível de Portugal, os adultos os que consomem uma peça de fruta por dia, quando nós sabemos que as recomendações passam por no mínimo 3. Pois bem, se há quem possa dar e se há quem possa partilhar, é importante não deixar estragar. Não é? É criminoso quase deixar estragar. Claro. Isso é uma área muito interessante, porque eu profissionalmente trabalhei ligado ao setor agroindustrial durante uma década e fiquei predisposto ou desperto, digamos assim, para essa problemática. E quando realmente o Banco Alimentar começou a funcionar no Algarve em 2007,
sendo eu um dos fundadores, uma das coisas que quis o mais rapidamente possível foi a possibilidade de se trabalhar frutas e verduras. Não é de todo fácil, porque, como a Teresa dizia bem, primeiro há que ter determinado tipo de condições, nomeadamente uma rede de frio é fundamental. Nós hoje, desde 2012, temos uma boa capacidade frigorífica e o que nos permitiu realmente começar a trabalhar esse assunto. Mas o que eu acho aqui interessante é os dois polos que estavam, digamos, nesta história e como é que a gente os conseguiu juntar. Do lado, a produção, que tinha já perfeitamente instrumentalizado no seu dia-a-dia, que se produzem produtos agrícolas, sejam frutas ou verduras, não tem venda por questões de calibre ou por outro tipo de questões, e acabava por ir para o lixo e era pago, ou seja, pagava-se para se deitar fora. E do outro lado tínhamos pessoas carenciadas que basicamente comiam arroz com salsichas ou atum com massa, quer dizer, e este tipo de alimentação demasiado básica para nós era um problema. Fazer com que se ligasse uma coisa e outra não foi difícil, porque dizer a uns, ok, vocês em vez de deitarem para o lixo podem entregar ao banco alimentar, nós fazemos a distribuição, o custo que tinham deixam de o ter e passam a ter vantagens, porque qualquer donativo tem sempre vantagens, quer económicos, quer financeiros, quer fiscais, e passaram a ter essas vantagens. Do outro lado, é que foi mais complexo, porque fazer com que as instituições recebessem fruta, quando estavam habituados a receber o arroz ou a massa, que se pode meter no armazém e depois pensar na sua distribuição de uma forma mais, não tão rápida, ou seja, pode ser feita de outra forma, com mais tempo, foi difícil convencê-los a isso, porque a partir do momento que a fruta começou a chegar, tinham a obrigação de receber e de preparar cabazes e entregar, e chamar as pessoas. E havia ali um ritmo muito mais lento, muito mais espaçoso, digamos assim, no tempo, diluído no tempo, e agora não, agora foram obrigados a condensar. Ao longo destes anos, estas metodologias foram-se alterando, as instituições foram percebendo a vantagem de trabalhar este tipo de produtos, mas também depois passou a haver dificuldade de convencer as famílias a consumir, exatamente por este hábito de consumo. Para já, se em termos médios, se calhar se consome uma peça e devia-se consumir 3, se calhar neste tipo de população não se consumia coisa nenhuma. Na medida em que a fruta é extremamente cara, se compararmos com 1 kg de maçã, 1 kg de pera ou 1 kg de laranjas com 1 litro de leite, é muito mais caro, ou 1 kg de pêssegos ou 1 kg de outra coisa qualquer. Raramente, pelo menos a percepção que eu tenho enquanto consumidor, é que a fruta raramente vem abaixo de €1, a não ser uma campanha ou uma promoção. Ora, se for já €1, já é o dobro do leite. Isto no preço normal médio do leite. Portanto, aqui, e foi difícil fazer isso, mas é um trabalho que nós estamos apostados a desenvolver e temos vindo a fazer. Tanto que assim é que nós distribuímos mais de 1500 toneladas de fruta no Algarve. E isto é importante porque, na nossa perspectiva de apoio, é que as famílias que estão a receber apoio atualmente, a nossa ideia é que, com um trabalho social bem feito, deixem de necessitar do apoio a médio prazo. E se estiverem habituados, enquanto estão sob a alçada do banco alimentar, a receber fruta e a consumir fruta, e se criarem esse hábito, a nossa expectativa é que quando eles forem autónomos, saiam do ciclo de pobreza, possam eles ser consumidores de fruta. Tá bom. E aí contribuir também para que este per capita de 3 peças possa ser reforçado ou aumentado. Certo. E isto é extremamente importante. Pois é. É educativo, vá lá. É importante. Também acaba por ser... E promotor de saúde. Sim. Exatamente. Porque assim, quando o risco de saúde, quando o risco da doença é maior, o risco de se adoecer é maior e os custos com a saúde também aumentam. Claro. Não é? Ainda agrava mais aquela que já é uma fragilidade ser financeira. Ser doente é mau, agora ser doente quando se é pobre ainda é pior, não é? Exatamente. São das graças juntas. Já não é. Bom, e de facto aqui alguém pergunta, então como é que é distribuído esses alimentos, nomeadamente, por exemplo, a fruta, é um caso agora de pensar, as instituições sabem as necessidades das famílias, depois como é que é isto, como é que se define quais são as famílias e como é que chega lá a fruta ou outros alimentos, não é? Pronto. Nós o que fazemos nós temos informação exata de cada instituição, quais são as famílias e as pessoas que são apoiadas, se são menores, ou seja, são jovens, são crianças, são idosos, enfim, todas as pessoas que são apoiadas por cada agregado. E com essa informação nós vamos também buscar alguns rácios, e o caso da fruta normalmente nós tentamos que seja distribuído no máximo 5 kg por pessoa semana, e no caso das hortícolas 2,5 kg por pessoa semana.
que daria eventualmente as 5 peças. Óbvio que não, nós inclusive, acaba por ser curioso, nós temos capacidade na região de o fazer, mas não atingimos estes valores ainda, exatamente pelas questões culturais, pelo de trabalhar as crenças, trabalhar os hábitos de consumo. As pessoas não comem, portanto o consumidor final, o vosso, não aceita comer essa fruta, essas outras coisas. Aqui nós temos 2 problemas. É o consumidor que não está habituado e, como tal, é difícil convencê-lo a fazer esta alimentação. Portanto, é um trabalho que tem vindo a ser feito com insistência e com muita persistência da nossa parte, conjuntamente com as instituições, e que vamos tendencialmente a melhorar e dar ferramentas às instituições para que possam continuar esse trabalho. Por outro lado, estão as próprias instituições que não têm capacidade logística de carregar todo este produto. Uma instituição que tenha 100 pessoas teria que carregar 500 kg de fruta por semana. Não há capacidade de transporte, tendo em conta que a generalidade das instituições não tem viaturas dedicadas, ou seja, são carrinhas de 9 lugares, são carrinhas de caixa aberta, são carrinhas adaptadas para o transporte de pessoas com deficiência, são vários tipos de veículos que eles têm nas suas atividades regulares, que naquele dia, naquela hora, seguem ao Banco Alimentar para fazer a carga para a instituição, mas na prática só pouquíssimas são, das 90 instituições, não chega a meia dúzia as que têm carrinhas dedicadas para o transporte de alimentos. Já nem digo com frio, basta só uma caixa. As câmaras municipais não apoiam o Quando transporte? apoiam com carrinhas de caixa aberta ou com carrinhas de 9 lugares. Pois. Nós temos desafiado alguns municípios a aderir a esse processo. Por exemplo, sabemos que agora, há bem pouquíssimo tempo, a Câmara Municipal de Lolé adquiriu uma carrinha frigorífica, que estamos neste momento com a Câmara e com as instituições do Conselho de Lolé a montar um esquema para articular a logística para que seja a viatura da Câmara a fazer o transporte das instituições. Que já o fazia de outra forma, mas agora com o carro adequado, que é uma carrinha frigorífica e que permite não só aumentar a capacidade de transporte, deixando menos coisas no Banco Alimentar e poder portanto, aproveitarem mais do que aquilo que o banco tem para oferecer, por outro lado também garantir melhores condições de higiene a estes produtos. Portanto, é a tal história, é mais fácil transportar refrigerantes Sim, e batatas fritas Secos. e latas do que fruta e hortícolas, não é? Exatamente. Quando se vai trabalhar na rede frio é mais complicado. Então o pescado então é para esquecer. O pescado é extremamente difícil. Exatamente. Mas a questão é que nós estamos a evoluir nesse caminho. Nós estamos a evoluir no caminho do pescado. Muito provavelmente durante o ano 2017 já faremos um trabalho diferenciador ao nível das carnes, ao nível dos congelados, quer congelados de peixe, de verduras, quer os congelados de carne. E portanto, cada vez mais vamos ter que ir por aí, vamos ter que encontrar soluções com as instituições e com os municípios, porque para nós não faz sentido nenhum termos os produtos e eles não conseguirem chegar ao consumidor final, porque quem está pelo meio não está preparado para o fazer. Pois, porque o vosso modelo é recolher os alimentos e depois distribuí-los a IPSS, às instituições que, por sua vez, distribuem aos utentes e fazem essa articulação com as instituições. Sim, fazemos essa articulação com as instituições. Nós aqui deparamos com uma realidade que nós somos conhecedores dela, que é cada vez mais sentida, é que as IPSS também, como o apoio alimentar não é uma valência, aquilo que são as valências tipificadas e definidas na lei e que a Segurança Social tem conhecimento e que estão devidamente legisladas, como não há nenhum apoio, tudo isto é feito com a boa vontade de todos. Claro. Portanto, o Banco Alimentar funciona dentro das suas próprias regras, porque não há regras para definir como é que um Banco Alimentar deve funcionar ou não. Portanto, é muito bom senso e muita experiência e muita partilha de experiência. Portanto, nós vamos com frequência, quer a Espanha, quer a França, e então os franceses na área da qualidade alimentar estão extremamente bem organizados e são um bom exemplo para nós e temos de ir buscar lá muita informação para podermos trabalhar melhor aqui. Mas, por outro lado, o que nós deparamos é que as instituições, não tendo isto como uma valência tipificada, digamos que não há, por um lado, não há um apoio da Segurança Social, porque se um lar ou um centro de dia ou um infantário ou outra coisa qualquer, há sempre uma co-participação ou co-financiamento da Segurança Social. Neste caso não há. Por outro lado, como não é um serviço que se venda, porque se nós tivermos um ATL, se for co-participado, os pais podem co-pagar, digamos assim, a mensalidade, um lar a mesma coisa, o idoso paga uma parte, a Segurança Social financia a outra, aqui também não há. Onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar que não há capacidade financeira das IPSS para terem técnicos
para fazer aquilo que muitas vezes é desejável, que é um acompanhamento das famílias, de uma forma mais séria. Não é que não o façam com a sua boa vontade, mas deveria ser feito. E aqui a questão que nos colocam, que eu estou aqui a ver, o acompanhamento por nutricionistas, da nossa parte é extremamente difícil. De qualquer forma, nós neste momento já temos uma nutricionista voluntária que espero que a breve, durante o 2017, possa ser uma mais-valia, mas o nosso trabalho vai incidir sobre as instituições. Mas também temos consciência que quanto mais exigimos às instituições, difícil se torna, porque elas próprias não têm os meios todos para poder ir ao terreno e fazer aquilo que todos desejávamos que fosse feito. Claro. Está bem. Olha, eu agora queria perguntar-vos se uma pessoa quiser ser voluntária no Banco Alimentar, então o que é que deve fazer? Enfim, o que é que ela pensa que pode inscrever-se na internet? Como é que é? Normalmente o processo é muito simples. Hoje, com as tecnologias de informação que estão à nossa disposição, basta simplesmente um e-mail ou através do Facebook, da página do Banco Alimentar do Facebook, que tem funcionado bastante bem, e podem dizer, ok, interessa-me fazer voluntariado, como é que eu posso chegar aí? O que normalmente nós fazemos é damos resposta no sentido de agradecer para já o contacto e tentamos agendar uma reunião com a pessoa ou com um grupo de pessoas, porque vamos tentando juntar pessoas que vão demonstrando interesse. O objetivo dessa primeira reunião é perceber realmente quais são as verdadeiras motivações das pessoas e perceber realmente se querem ou não querem fazer voluntariado, o que é que esperam da experiência, porque muitas das vezes aquilo que há para fazer não é bem aquilo que as pessoas pensam que se pode fazer. Há sempre aqui uma diferença de ideias entre aquilo que esperamos do voluntariado e aquilo que realmente é necessário fazer. Portanto, que muitos dos voluntários se perdem. Não há uma continuidade, ou seja, de todos os que se inscrevem, todos ficam, não de todo. É uma pequena percentagem os que ficam. Exatamente porque as pessoas depois sentem-se, dá trabalho, para já, sentem uma outra coisa que muitas vezes não estão à espera no voluntariado, que é a responsabilidade, o compromisso. Fazer-se voluntariado, que é a mensagem que nós transmitimos sempre, não é importante para nós que a pessoa diga, ok, eu vou todos os dias ou vou fazer 8 horas. Não, isso não é voluntariado, isso é trabalho. O que as pessoas devem se comprometer é assim, eu consigo dispensar, por exemplo, 2 horas por semana para estar no Banco Alimentar e fazer qualquer uma das atividades que realmente se venha a acordar, que veja que a pessoa tenha capacidade ou queira fazer, ou tenha gosto em fazer. Mas depois o que se espera é que essas 2 horas sejam efetivamente feitas. Se eu me comprometo a ir à segunda-feira das 17 às 19, o Banco Alimentar espera, como qualquer outra instituição que tenha voluntários, que segundas-feiras das 17 às 19 essa pessoa esteja. E isso é fundamental. Fundamental para que se possam planificar as atividades, fundamental, sobretudo, e se calhar também tão importante quanto isso, é o respeito pelos outros voluntários, porque sendo todos voluntários, se alguém se compromete naquele horário a fazer determinada tarefa, e se a pessoa não comparecer e a tarefa não for feita, das duas uma, ou de todo deixa-se de fazer e é menos um serviço, ou é menos uma capacidade de resposta que a estrutura tem, ou por outro lado, os outros voluntários que estão terão que fazer as suas tarefas com aquilo que se comprometeram e ao mesmo tempo terão que fazer aquilo que a outra pessoa não faz. E não nos parece minimamente justo nem correto que alguém que assume um compromisso venha sobrecarregar outros que assumir o seu compromisso e que muitas vezes acabam por ter que se desmultiplicar para tapar a irresponsabilidade dos outros. E aqui muitas vezes é que essa é a dificuldade, as pessoas querem ajudar mas sem compromisso. É difícil isso, tem que haver sempre responsabilidade. Perguntar-me é ok, mas se eu me comprometo todas as segundas-feiras e há uma segunda-feira que eu não posso ir. É simples, se for uma coisa que se saiba com antecedência de vida, é informar e dizer à pessoa que está responsável, que coordena aquele serviço, dizer, olha, na segunda-feira próxima não contem comigo, na outra já retomarei. Não há problema, porque aí das duas uma, ou ouvimos que a tarefa pode esperar por mais 8 dias e não há qualquer problema, ou por outro lado, podemos perceber, ok, é necessário fazer, se calhar falando com alguém antecipadamente, alguém pode previamente disponibilizar-se para ajudar e as coisas são feitas. Ora, assim, sem aparecer, sem dizer nada, é muito complicado. E é muitas vezes por aí que a questão do voluntariado se perde. Porque as pessoas não... A questão do compromisso... Não levam a sério. E o voluntariado é uma coisa séria. Nomeadamente, pelo menos, este voluntariado em que estamos a falar de comida, que tem timings, que pode crescer, não é? E que, evidentemente, que é importante para as pessoas que recebem, não é? Claro.
Nós, enquanto cidadãos, não podemos estar do lado de cá a exigir que as estruturas deem respostas e depois, quando nos disponibilizamos para estar dentro de uma estrutura, as coisas podem ser feitas mais ou menos. Mais ou menos. Quer dizer, quando estamos cá fora, entendemos que tudo deve ser feito com regras e temos que prestar esclarecimentos, as coisas têm que ser muito claras e que não haja dúvidas sobre o funcionamento das coisas. Mas quando estamos lá dentro, dá trabalho fazer. Claro. Isto leva-me agora para aquele tema que me parece muito importante aqui e que tem a ver exatamente com a educação, não é? Até que ponto o voluntariado é importante para a educação das crianças. E eu já ouvi uma palavra muito importante, que é a responsabilidade, a capacidade de ter compromissos e honrá-los, não é? E isso é fundamental, não só para um bom cidadão, mas é fundamental para um indivíduo que para um indivíduo enfim, ter sucesso na vida, porque não há ninguém na vida que no trabalho, num projeto comum, que possa ter sucesso e ser uma boa peça dentro de todo o conjunto, se não conseguir ser responsável e ter compromissos, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que a questão do voluntariado é peça fundamental na educação. Há países onde o voluntariado faz parte, é inato, faz parte da sociedade, nas sociedades em questão. Aqui em Portugal não há muito esse hábito. Aliás, nós temos um hábito muito estranho, na minha perspectiva de ver, que é sacamos sempre as responsabilidades de tudo a terceiros. Nós nunca temos responsabilidade de coisa nenhuma. Portanto, ou é do Presidente da Câmara que não fez, ou do Presidente da Junta que fez mal, ou é dos governos que são os malandros, enfim, há sempre alguém a quem pôr a responsabilidade em cima dos ombros. O que eu digo normalmente, e vou dizer aqui, que é aquilo que eu digo quando vou às escolas falar para turmas, quer do secundário, quer universitários, às vezes até para o primeiro e segundo ciclo, é que a responsabilidade primeiramente é sempre nossa. Sempre nossa. E parece-me um bocado, acho que é importante, entre muitas coisas que a história às vezes nos pode ensinar, John Kennedy dizia na década de 60, enquanto Presidente dos Estados Unidos, que não perguntem o que é que os Estados Unidos, o que é que o país pode fazer por vocês, o que é que o Estado pode fazer por vocês, mas perguntem o que é que vocês podem fazer pelo Estado. E eu acho que isso é hoje em dia, sobretudo na sociedade onde nós vivemos, na sociedade portuguesa, faz todo o sentido. Vamos ter que abandonar de vez e pôr de lado a ideia que temos sempre um pai para tudo, quando na prática somos nós os primeiros. E se as novas gerações, nós enquanto pais, podemos educar os nossos filhos a seguir uma nova linha de pensamento, eu presumo que Portugal pode ser um país muito melhor daqui a uns anos. Porque a primeira responsabilidade é nossa. Nós é que temos que fazer. Se nós dermos os exemplos, os demais vão ter que fazer a mesma. Portanto, não podemos esperar sentados e ser treinadores de bancada e criticar tudo e todos, mas depois, quando nos toca a nós, não fazemos. Eu costumo dizer, não sei se depois aqui vai dar para ver, mas eu costumo dizer aos miúdos que há um gesto muito simples que é o de apontar o dedo. E quando apontamos o dedo a alguém, nós temos 3 dedos a apontar para nós. E o que eu lhes explico é assim, cada vez que vocês pedem a responsabilidade de alguma coisa a alguém, não se esqueçam que têm 3 vezes mais responsabilidade do que aquela que estão a pedir. Portanto, façam vocês primeiro antes de pedir a alguém o que é que seja. E eu acho que em termos educacionais faz todo o sentido começarmos realmente a educar para o voluntariado. Como eu digo sempre também, não, é óbvio que estou ligado ao Banco Alimentar e tenho todo o gosto em receber voluntários do Banco Alimentar, mas isto aplica-se a qualquer área da nossa sociedade, desde o ambiente, à saúde, à terceira idade, ao desporto, ao que é que seja. Nós podemos fazer a diferença em qualquer lado. E eu acho que o voluntariado, se me permitem uma relação, está muito ligado à capacidade de sonhar, à capacidade de acreditar que podemos fazer algo novo, algo diferente. E essa é outra das mensagens que eu transmito aos miúdos, é que não podemos deixar de acreditar, não podemos deixar de sonhar. Porque se nós acreditarmos que podemos mudar o mundo, podemos bastante fazer voluntariado na área onde estamos. Porque se alguém, eu dou este exemplo sempre, se eu na minha rua ou no meu bairro acreditar que posso fazer diferente, alguma coisa de diferente para melhorar o bairro e conseguir juntar as pessoas ali à volta e mudarmos qualquer coisa, e se no bairro ao lado alguém estiver a fazer o mesmo, estamos a mudar uma zona da cidade. E se a cidade, ou se outra cidade fizer o mesmo, estamos a mudar uma zona, e assim sucessivamente. Portanto, isto é efeito multiplicador. Agora, todos temos é que fazer realmente por isso. E acho que isso é importante. Traz responsabilidade,
traz capacidade de acreditar e de sonhar, traz capacidade de podermos fazer algo diferente e melhor pela frente. Eu acho que isso vale a pena apostar. Pois. No voluntariado acho que é importantíssimo. Sim, sim. Bom, eu estive a ler alguns artigos sobre essa questão do voluntariado e verifiquei que o voluntariado, efetivamente, em primeiro lugar, é algo que são sobretudo os sonhadores, aqueles que põem os afetos e têm a capacidade de acreditar e de seguir para a frente, é sobretudo esses que são atraídos pelo voluntariado. E não é por acaso que as empresas, quando recrutam atualmente trabalhadores, dão valorização a quem tem experiência no voluntariado. Por outro lado, também li que, lá está, os miúdos que começam a ter este tipo de atividades de voluntariado, começam a treinar habilidades sociais, porque no fundo têm que interagir com outras pessoas, têm que respeitar, de facto, os contributos dos outros, ouvir os outros, aprendem a dar ideias e acabam por aprender que têm habilidades que de outra maneira não saberiam. Portanto, há ali também um crescimento e um desenvolvimento pessoal enquanto se faz o voluntariado. Eles percebem que têm determinadas aptidões que de outra maneira nunca perceberiam. Portanto, é de facto uma coisa... Eu diria que quando se trabalha profissionalmente em equipa, nós temos que nos tolerar uns aos outros porque somos colegas de trabalho. Enquanto voluntários, não temos que tolerar ninguém. Nós temos é que aprender a respeitar-nos para conseguirmos conviver uns com os outros, senão não vai funcionar. Porque basta que alguém não se sinta integrado nessa equipa de voluntário, a tendência é da pessoa saltar imediatamente fora e vai procurar outra coisa e deixa aquele... Enquanto que, enquanto funcionário, nós não iremos fazer. Claro, podemos fazê-lo, demora mais tempo, encontrar outra entidade patronal, enfim, sair e mudar. Agora, aqui não, aqui é imediato. Portanto, se nós não conseguimos desenvolver essas competências de interligação, ou os outros não nos querem, digamos assim, porque acabamos de nos sentir à margem e somos nós os primeiros a sair, ou então criamos algum tipo de distúrbio que os outros próprios saem. Portanto, aí acaba por haver um ensinamento que é o ensinamento da tolerância, de conhecer o outro, de privar com outra pessoa diferente, de respeitar a diferença e da diferença construirmos em conjunto alguma coisa de completamente novo. E isso é extremamente importante na questão relacional com os demais. Aqui no Banco Alimentar nós temos uma experiência interessante, porque como eu dizia há pouco, não só temos voluntários, mas hoje trabalham no Banco Alimentar do Algarve outro tipo de populações. Nós temos reclusos a trabalhar, nós temos pessoas com deficiência e incapacidade, nós temos desempregados, nós temos pessoas a receber rendimento social de inserção, nós temos pessoas a cumprir trabalho comunitário por decisão de tribunal. Além dos voluntários. Como devem imaginar, isto é uma sopa de letras. Claro. Uma sopa de letras. Exatamente. Mas é tão rico ao mesmo tempo. Porque a diferença entre todos e das várias raças e das várias origens sociais e dos problemas que cada um teve e que muitas vezes ainda estão bem presentes, como o alcoolismo, a toxicodependência, um recluso que teve problemas graves com a justiça, enfim, são sérias, são todas as situações que, por exemplo, eu para mim, enquanto voluntário, ao mesmo tempo enquanto gestor, é totalmente diferente gerir uma estrutura destas do que gerir uma empresa onde tem funcionários, onde há uma hierarquia, onde as coisas têm que funcionar de uma determinada forma. E há uma certa homogeneidade. E há uma certa homogeneidade, as coisas são diferentes. E aqui não. Mas é extremamente rico enquanto pessoa poder privar e poder ver e percebermos claramente que somos todos iguais, efetivamente, e temos de ter uma capacidade enorme de encaixe, de perceber e de nos respeitarmos a todos. E eu acho que isso faz toda a diferença. Sim, senhor. Pois isso é curioso, essas de terem os reclusos. Eu estou a ver que este voluntariado pode ser uma oportunidade de integração de pessoas que se sentem que têm sido sempre marginalizadas e aí... Enquanto que se nós tivermos numa empresa um funcionário que não presta, independentemente das maiores ou menores dificuldades de o despedir de acordo com a lei portuguesa, mas no limite nós temos ferramentas para fazer com que a pessoa saia dali.
Se um voluntário não é propriamente a pessoa mais adequada, nós temos de ter a habilidade de poder falar com a pessoa no sentido de dizer, ok, não é, no sentido de explicar que não é a forma mais adequada de o fazer, porque precisamos dele e nunca se deve pôr um voluntário fora, mas ao mesmo tempo tentar procurar, quase nos sentimos na obrigação de todos de procurar encontrar uma solução para que a pessoa se sinta integrada e continue a dar o seu apoio. Só isso é a postura totalmente distinta. Enquanto do outro lado não serve, vamos arranjar maneira de tirar, aqui não, a preocupação é assim, como é que nós fazemos para o manter integrado? É o pensamento exatamente ao contrário. Portanto, e este pensamento de inclusão é muito interessante, é um desafio constante. É muito interessante, sim senhora. Lá no Banco Alimentar tem algum setor apropriado para famílias? Para jovens e pais? Não. Para crianças com os pais? Nós o que fazemos nas campanhas do Banco Alimentar, nós atualmente já estamos, acho que é o 3º ano que estamos a fazer isso. Temos, por exemplo, ao domingo de manhã, na campanha do Banco Alimentar, no Armazém de Faro e no Armazém de Portimão, entre as 10 da manhã e as 13 horas, a possibilidade de receber as famílias com os menores. Normalmente damos a preferência para crianças ou jovens, portanto, com menos de 12 anos. E aí é um trabalho de família, ou seja, os pais vão com os filhos, os netos vão com os avós, os padrinhos vão com os afilhados, enfim, os tios com os sobrinhos, enfim. E tentamos que isso aconteça ao domingo de manhã. Normalmente o que acontece é a campanha normal do Banco Alimentar. O que fazemos é que a passadeira, no caso de Faro, funciona à velocidade mais baixa possível para que não haja lesões e atropelos. Tudo o que é equipamento pesado, como empilhadores e o tipo de máquinas que nós normalmente utilizamos, sobretudo na parte da tarde e noite, durante a manhã, e nesse período tentamos ou não usar de todo e minimizar o seu efeito, exatamente para que haja condições de segurança. E isto porquê? Porque não temos nenhum segundo armazém, como por exemplo o Banco Alimentar em Lisboa tem um armazém próprio para isso, onde todos eles trabalham. Aqui, como o armazém é único, tentamos minimizar. Mas a ideia aqui, e já tivemos não sei se foi agora na última campanha, se foi na anterior, uma família que foi com recém-nascido. A menina não tinha ainda 1 ano. Mas a questão não é propriamente pelo trabalho que fazem, é o trazer ao ambiente e envolver as crianças nisto. E é muito engraçada a reação das crianças. E mais engraçado se torna depois quando nós vamos ver a campanha nos 2 sítios. Porque em Faro nós temos a passadeira e em Portimão temos ainda um método antigo que é uma bancada. E então é muito engraçado ver a reação dos pequenos, porque no caso da passadeira eles estão, digamos, nas estações que nós estamos criando para tirar os produtos, e então estão à espera no meio daquela cinta grande onde vem tudo. Um está para apanhar o leite, ele tem que ver onde é que passa o leite para apanhar. Exato. Ele não apanha lá nada, apanha o leite. O outro apanha conservas, então tem que tomar atenção onde é que passam as conservas para tirar. Portanto, e o jogo é exatamente esse. Acaba por ser um jogo, uma brincadeira. No caso de Portimão, como é a bancada, os sacos eles pegam logo nos sacos que vêm dos supermercados, e então é o fator surpresa de abrir o saco e olhar o que é que o meu saco tem. Porque pode ter, cada saco tem produtos diferentes, consoante aquilo que cada um deu na loja. E então é aquele ar de espanto do que é que o meu tem, a brincadeira de descobrir o que é que cada saco tem. Depois, para que eles depois fazem a separação. Mas isto é muito giro e tem sido uma experiência extremamente gratificante, e é uma experiência normalmente feita em família. Essa é a que nós neste momento temos. Para o dia a dia torna-se um bocadinho mais difícil, na medida em que as atividades normalmente estão mais vocacionadas para os adultos e para as crianças. Contudo, nós recebemos muitas escolas no Banco Alimentar que acabam por ver como é que o Banco Alimentar funciona, e depois também tentamos desenvolver algumas tarefas para que eles possam se integrar e observar e também participar um pouco na campanha do banco, no funcionamento do banco normal. Sim, senhor. Bom, mas portanto, isso é só nesta altura das campanhas, porque também o Banco Alimentar é sobretudo uma atividade de campanhas, não é? Não é diário. Não, mas essa é a ideia que toda a gente tem. Exatamente ao contrário. O Banco Alimentar faz 2 campanhas por ano. Eu costumo dizer, brincando, que o ano tem 52 fins de semana. Nós só precisamos de 2, os outros 50 é livre para quem quiser fazer o que lhe apetecer. Portanto, basta 2 fins de semana. Mas trabalhamos as 52 semanas, efetivamente. Hoje as campanhas, no caso do Algarve, representam 20% daquilo que nós distribuímos. Apenas 20%. Pois. Mas estes 20% têm um peso grande, porque 80% dos secos, dos produtos não perecíveis, vêm destas campanhas. 80%. Portanto, a importância da campanha é exatamente, primeiro, envolver a comunidade no projeto,
porque é a única altura do ano, ou as únicas 2 alturas que a população e que a sociedade se envolve diretamente no projeto, colaborando, porque se nós não podemos esquecer que o Banco Alimentar tem 2 grandes desígnios, o apoio, portanto, a luta contra a fome e a luta contra o desperdício. E as campanhas não são desperdício. As campanhas é a boa vontade materializada em alimentos que as populações nos entregam. Portanto, tudo o resto, os outros 80%, resulta exatamente da luta contra o desperdício. Uma paleta de pão cujo prazo termina amanhã e que ia para o lixo não vai, vem para o Banco Alimentar. Uns iogurtes que terminam daqui a 2 dias, que também não vão para o lixo, vêm para o Banco Alimentar, e etc, etc, etc. E hoje, cada vez mais, é isso que acontece no Banco Alimentar, daí que os 80% venham disso. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Por isso tem as outras 50 semanas sempre também ocupadas. São 52 semanas sempre ocupadas. Certo. Mas as famílias aos domingos é todos os domingos? Não, esse aí é só nos 2 fins de semana. É no domingo, vai ser agora no dia 4 de dezembro e depois será no último domingo de maio do ano que vem. Claro. E sucessivamente. Pois. Portanto, agora a campanha vai ser 3 e 4. 3 e 4, sábado e domingo. Sábado e domingo. Sim, senhora. Pronto, isto de facto, a gente já estamos praticamente terminando. Eu não sei se vocês têm mais qualquer coisa. Eu de facto acho muito interessante, sobretudo a dinâmica que existe dentro das pessoas no Banco Alimentar e provavelmente noutro tipo de voluntariado, essa dinâmica de partilha e de comunhão de pessoas diferentes, não é? Neste caso então é mais do que verdade. Em 2007, quando o Banco Alimentar abre as portas, toda a sua equipa, que eu recordo perfeitamente, sendo um dos fundadores do banco também, éramos cerca de 12 pessoas, 12, 14 pessoas, ninguém se conhecia, ninguém sabia quem era quem. E uma das coisas que foi logo posto como uma regra perfeitamente clara e assumida é que ninguém quis saber quem era quem. Sabemos os nomes de cada um, nunca nos tratámos por títulos, independentemente se é doutor, se é engenheiro, se é arquiteto, não interessa, e hoje mantém-se essa filosofia. Portanto, é o Nuno, é o António, é o José, a Maria, a Aida, o Rui, o Pedro, e exatamente que se juntam por uma causa, e que se juntam para fazer algo. Então hoje temos voluntários desde engenheiros agrónomos, que estão ligados ao projeto da Horta Solidária, temos o pessoal da qualidade alimentar, que também tem a sua formação superior, temos juristas, temos advogados, temos médicos, temos N profissões, como também temos desempregados, como temos reformados, como temos professores, como todo o tipo de pessoas. Exatamente. E para nós não é importante propriamente quem é quem, o importante é assim, quem é que está disponível para fazer o quê? O que é que eu gostaria de fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dar a este projeto? E é por aí que as coisas têm seguido e é por aí que a gente procura seguir. Pois. Por isso, quer dizer, como vocês fizeram já a pergunta que muita gente não faz, que é o que é que podem dar aos outros, vocês têm o dever de também perguntar de vez em quando o que é que os outros podem dar a vocês. Porque só depois, embora vocês provavelmente não façam muitas vezes essa pergunta, mas de facto, só quem faz primeiro a si mesmo, é os 3 dedos para nós, não é? É que tem a possibilidade de depois apontar um dedo, não é? Nós temos que nos pautar um pouco por essa questão dos 3 dedos, porque é fundamental. Por exemplo, nós hoje temos uma relação muito estreita com as 16 câmaras municipais e recordo-me perfeitamente nas primeiras reuniões que tivemos com os municípios e na altura estamos a falar ao nível de presidente de câmara ou de vereador e a questão que toda a gente ficava admirada no fim da reunião é que vocês não pediram nada. Não devíamos pedir, nós temos que falar de nós. Nós fazemos isto, portanto, e toda a gente está à espera que alguém vá pedir dinheiro. Não precisamos, a gente precisa é de... Muitas vezes há recursos que estão disponíveis que, se forem partilhados, têm muito mais impacto e muito melhor efeito do que propriamente irmos lá para pedir dinheiro. E as pessoas não estão habituadas a isso, porque qualquer reunião é sempre para pedir dinheiro. E tudo o demais que a gente tem tentado a fazer vai um pouco nesse sentido. Nós primeiro fazemos esta questão da integração. É uma velha aspiração nossa, porque enquanto cidadãos achamos que realmente não faz sentido ser apenas treinador de bancada, acho que faz sentido ir para o jogo e ir participar no jogo. E a questão do envolvimento, eu gosto muito de contar a questão dos reclusos, porque é muito interessante. A história dos reclusos começou há 3 anos atrás.
Eu vou contar aqui rapidamente por uma questão muito simples. Nós entendemos que, mais do que falar, porque toda a gente... Há os que eles são os malandros, porque vivem pagos nos nossos impostos, estão lá, têm uma série de mordomias e condições e depois não fazem coisa nenhuma em prol da sociedade e deviam limpar matas e deviam fazer. Pronto. E nós não somos muito deste tipo de política do disco disso, então fomos ao terreno. Ok, vamos ver se há reclusos ou não. Quando chegamos ao primeiro EP, ao primeiro estabelecimento prisional, foi-nos dito, vamos precisar, no sentido, há reclusos disponíveis para serem integrados. Ok, vamos criar condições para isso. Os primeiros participaram logo numa campanha do Banco Alimentar, foram logo um mês depois, já estavam na campanha, ou seja, vai fazer agora 3 anos. Depois integrámos-los no projeto da Horta e integrámos-los dentro do armazém. A seguir, o outro estabelecimento prisional pede a mesma ajuda e voltamos a integrar. E hoje trabalhamos com os 2 estabelecimentos prisionais do Sotavento. Isto para dizer o quê? Que ao fim destes 3 anos, os reclusos não chegam. Não é que tenham diminuído, é que as câmaras municipais, as juntas de freguesia e sobretudo as IPSS do Sotavento começaram a querer reclusos nas suas estruturas. Portanto, o efeito multiplicador, o efeito exemplo. Exatamente. Portanto, e como nós trabalhamos com todas as instituições, ou praticamente 95% das instituições do Algarve trabalham connosco, toda a gente percebeu que este caminho é passível de se fazer, porque muitas vezes as pessoas, mas depois ninguém quer sair da sua zona de conforto. É desconfortável, é complicado estar a meter pessoas estranhas dentro da estrutura. E isto abala as estruturas. Está toda a gente muito parametrizada, mesmo os próprios RSIs, as pessoas que recebem o rendimento mínimo. Enfim, tem sido complicado, mas ao mesmo tempo tem sido muito prazeroso perceber que isto pode funcionar como efeito catalisador e que os outros também possam replicar a história. Não tem que fazer copy-paste, não há copy-paste na vida, mas podem buscar a mesma ideia e adaptá-la à sua realidade. Claro, é um efeito colateral, não é? É um efeito colateral, mas com esse efeito vocês já mudaram um bocadinho o mundo, se calhar, não é? Eu acredito sempre que estamos sempre a mudar. Exatamente. Estamos a mudar aquele mundo. De uma maneira que não estavam a pensar, não é? Mas o exemplo também. Depois é uma bola de neve. Exatamente. Eu queria aqui realçar só, dar mais ou menos uma resposta a uma pergunta que nos foi colocada e acrescentar aqui uma outra ideia. O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, nas suas estratégias, dá um enfoque muito, muito especial aos desfavorecidos. Ou seja, e isto a entroncar-se na ideia que eu lancei logo no início da nossa conversa, de facto os mais desfavorecidos são sem dúvida alguma a população mais vulnerável em termos de saúde, razão pela qual devem ser um grupo-alvo especial da nossa atenção enquanto prestadores de cuidados de saúde. E quando eu digo cuidados de saúde, serviço, prestação de cuidados no sentido da promoção da saúde, da informação, etc. E, portanto, nesse sentido é muito pertinente que tenhamos aqui um cuidado muito especial para aqueles que são mais favorecidos no proporcionar de alimentos mais saudáveis e uma alimentação mais cuidada. No que diz respeito e vou usar uma palavra mais técnica e inclusive a terminologia de um programa que o nosso atual governo lançou, um programa nacional também este ano, que é o eu não vou dizer exatamente o nome do programa, mas tem a ver com a literacia em saúde. Pronto, então como aumentar a literacia em saúde justamente nesta população. Uma das nossas estratégias, há muito, muito para fazer e ainda agora o trabalho está a ser iniciado, e eu falo por mim, mas realmente os recursos no Algarve também são poucos a nível dos cuidados de saúde primários, e falo da nossa equipa, nós somos só 6 nutricionistas, mas não tendo capacidade para estar na linha da frente a contactar diretamente com os carenciados e utilizando a terminologia que nos foi colocada na questão. Aqui a ideia é tentar capacitar mais os técnicos que estão mais ligados à ação social, por forma a que eles sejam veículos destas mensagens, não é? Do aumento do consumo dos hortícolas, da fruta, de forma a que possam ser veículos da mensagem e promotores também junto dos carenciados. Sim. Pronto, mas como digo, ainda há muita coisa a fazer. Do nosso ponto de vista, era muito bom se pudéssemos chegar diretamente aos carenciados, mas não temos... de momento, capacidade técnica. De qualquer forma, também temos alunos de nutrição e eu espero que em breve também possamos alocar alguns voluntários do curso de Dietética e Nutrição aqui da Universidade do Algarve
eu, como tenho ligação à escola, vou tentar também fazer esse trabalho de ponte, porque faz todo o sentido, não é? Ou seja, proporcionar alimentos saudáveis, mas que as pessoas também percebam e sintam e saibam que têm ali uma fonte de saúde. Claro, está bem. Pronto, vamos terminar, já passou das 10h30, não é? Eu agradeço a vossa presença aqui, é muito importante. Eu espero que o vídeo que nós depois colocarmos na net possa ser visto muitas vezes, porque há aqui partes aqui da vossa presença aqui, da nossa emissão, que eu acho que são preciosas. Deveria ser quase obrigatório todas as pessoas ouvirem, para refletirem. Infelizmente, normalmente, as pessoas têm outras prioridades e muitas vezes não se apercebem daquilo que efetivamente é importante. Até porque, por exemplo, neste caso do voluntariado também, a gente sabe, eu já tenho lido, que os voluntários são mais felizes e são felizes exatamente quando fazem o voluntariado. Nesse aspecto acaba por ser um egoísmo, quer dizer, quem dá recebe mais e sente-se bem com isso, não é? E isso é fundamental, não é? E num país em que há tanto problema a nível da saúde mental, não é? Sim. Exatamente. A saúde mental começa a ser um grande problema na nossa sociedade e no nosso país. Exatamente. Então o voluntariado é uma forma das pessoas também se sentirem mais realizadas e não terem... Claro. E há aqui um problema que tem a ver com os nossos... E mesmo a inclusão de todos estes que têm como voluntários no Banco Alimentar também acaba por ser uma estratégia importante para a saúde mental de todas estas pessoas. É fundamental para todos os que estão envolvidos, quer voluntários, quer não voluntários, quer para a sociedade em geral. O facto das pessoas se poderem envolver tornam-se melhores, tornam-se outro tipo de pessoas e isso é ótimo. Exatamente. Pronto. Bom, então, muito obrigado aos dois. Obrigado. E até outro dia, não é? Obrigado. Obrigado.